Vamos lá, pessoal. Muito boa tarde. Aqui é o Felipe das E-Construções. E todo mundo sabe que nesse nosso treinamento nós temos um módulo sobre casas financiadas. Nesse módulo de hoje eu quero ensinar vocês a construir casas sem poder tirar o dinheiro do bolso. Então a gente vai fazer um aulão por cerca de 1 hora, com muito conteúdo e com todos os macetes que eu utilizo aqui na empresa para fazer dos dois tipos de construção financiada que eu faço. Todo mundo está conseguindo me ouvir, todo mundo está me vendo perfeitamente. Me dá só um ok aqui no chat para que eu possa continuar. Estou esperando o ok, já saiu do Caio. Só o Caio tá me ouvindo, gente? Vamos nessa. Gente, primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que existe esse programa do Minha Casa Minha Vida. Ele foi um incentivo do governo para que a gente conseguisse incentivar pessoas a comprar casas, ou seja, fazer a economia circular. Todo mundo sabe que na engenharia, a construção em si, ela é o maior termômetro da economia do Brasil. Então, é uma forma de fazer o dinheiro circular, tá certo? Voltar para o governo, sair do governo, e eles fizeram um incentivo. Que incentivo foi esse? Nós temos duas linhas de crédito para financiamento. Na verdade, temos até mais, mas essas são as duas principais. O primeiro é o SBPE, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, onde nós conseguimos comprar casas, aí independente, o nosso salário pode ser aí acima de 4 mil, de 3 mil e até 10, 12 mil, não importa o valor, financiadas. E o que acontece? Nós tínhamos essa classe de financiamento, onde a gente pode comprar imóveis, comprar casa, bem como construir. Esse não tem um valor teto, digamos assim, a gente pode construir diversos tipos de casa, diversos padrões de acabamento, diversos valores. Esse é o sistema do SBPE. E aí o governo entrou com uma forma de incentivar as pessoas de uma renda mais baixa até um determinado padrão de construção. Ele criou o Minha Casa Minha Vida. É um fundo que o governo incentivou com a taxa de juros lá embaixo. Essa taxa de juros, ela chega, dependendo do seu relacionamento com o banco, relacionamento com a Caixa, ou seja, de acordo com o perfil do cliente, a ser cerca de 50% menor do que o SBPE, que é a linha de crédito normal. Então, a grande vantagem da Minha Casa Minha Vida é uma taxa de juros lá embaixo de todas as outras linhas de crédito. Um outro detalhe também é que, como o governo está incentivando, ele dá um crédito para você, ele paga um valor da sua casa, um valor da sua construção. É o que a gente chama de subsídio. E esse subsídio pode ter um valor muito alto, vamos supor aí de 15 mil, 16 mil, como pode ter um valor muito baixo de R$500, R$800, de R$2.000, ou até você não pode ter subsídio nenhum. Tudo isso vai depender de quê? Do seu perfil, da sua necessidade. O perfil do cliente, geralmente, é o que vai dizer as regras do financiamento, seja a taxa de juros, seja o quanto ele vai ganhar de incentivo do governo. Então, de créditos que nós trabalhamos. A primeira delas, o SBPE, que aí a gente não tem um teto, e a segunda delas, o Minha Casa Minha Vida. Sabendo que, para eu entrar no Minha Casa Minha Vida, nessa linha de crédito, eu tenho que atender a um perfil. E também o imóvel tem que atender a um perfil. Como assim? Cada cidade, ela tem um teto do Minha Casa Minha Vida. Ele tem um valor que não pode superar. Como assim, Felipe? Vamos lá. Na sua cidade, de repente, de acordo com... Você vai procurar o correspondente, seu gerente, ou de acordo com os estudos que você vai ver aí, existe um valor que para o Minha Casa Minha Vida, o teto é R$100 mil. Por mais que você tenha dinheiro para comprar um imóvel maior e uma linha de crédito na Caixa que consiga comprar um imóvel com um valor maior do que esse, você vai poder comprar, mas ele vai se desenquadrar do Minha Casa Minha Vida. Ou seja, você não vai ganhar o subsídio do governo
e muito menos você vai ter aquela taxa de juros lá embaixo. Você vai pagar a taxa de juros normal do SBPE. Então, além do perfil do cliente, eu tenho que entender da localidade e qual a taxa, qual o teto da Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, aqui em São Miguel dos Campos é 120 mil, lá em Marechal Deodoro é 160 mil. Existem cidades que é 190 mil. E isso vai variando de acordo com cada cidade, eu vou trabalhar com aquele teto. Isso baseia-se também, pessoal, no valor do custo do terreno. Quanto maior o valor do terreno naquela região, eles tentam aumentar ou equiparar o valor do Minha Casa Minha Vida para que o cliente consiga ter uma casa digna. Imagina só se o teto de uma residência é 100 mil reais de Minha Casa Minha Vida em determinada cidade, determinado município, só que os clientes, os terrenos que estão disponíveis naquela região é de 80 mil. Você consegue fazer uma casa com 20 mil? Não consegue. Então existem esses estudos aí que o IBGE junto da Caixa fazem para definir qual é o teto de cada cidade e aí você vai ver se o seu cliente se enquadra no SBPE ou se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Todo mundo está entendendo, gente? Tá tranquilo por aí? Me dá um ok para que eu possa continuar. Precisando de uma confirmação. Não sei se está dando delay, se está chegando aqui para mim. Posso continuar, pessoal? Fala, meu amigo Miguel, acabou de chegar aqui, não foi? Então, vamos dar sequência aqui. Eu quero que vocês entendam que existem basicamente 4 tipos de financiamento, que algumas pessoas consideram como se fosse 3. Eu, realmente, naturalmente, considero como se fosse 4 tipos de financiamento. O primeiro deles é o imóvel novo. O que quer dizer isso, o imóvel novo? É onde eu, Felipe, vou construir com meus próprios recursos. Eu vou construir com meu recurso próprio uma casa e vou vender. Ou seja, o meu cliente, na verdade, ele não vai estar financiando a construção do imóvel. Ele vai estar financiando a compra de um imóvel novo. Felipe, e o que se dá a isso? Porque não é o ideal para quem está começando. Essa é uma das modalidades que eu faço, vocês que me acompanham sabem. Eu construo casas para poder vender. A grande vantagem nessa modalidade é que o meu processo é desburocratizado. Eu não tenho tanta burocracia. Eu não peço nenhuma aprovação na Caixa de imediato. Eu não tenho que pagar taxas de contrato com a Caixa de imediato. Eu não necessariamente tenho que pagar o valor da medição da obra. A gente sabe que quando a gente trabalha com o financiamento da construção, o engenheiro tem que ir para lá mensalmente ou no período que você determinar, e quando ele vai na obra, isso tem um custo, então tem um custo do avanço da obra. Nessa modalidade eu não tenho esse gasto, eu tenho uma certa economia, ou seja, o que aumenta a lucratividade. Mas Felipe, você pode estar se perguntando, com relação à construção, os parâmetros são os mesmos? A casa deve ter a mesma situação, a mesma adequação, o mesmo cuidado na hora do projeto e da execução? De quando eu estou construindo financiado? Sim, exatamente. O que muda é que é bem desburocratizado. No final da obra, eu com a BITS, com toda a documentação bonitinha, o cliente vai lá e vai tentar comprar de acordo com a Caixa, financiar aquele imóvel, a construção dele, e basicamente o engenheiro só vai entregar 2 documentações. Eu não preciso entregar orçamento, eu não preciso entregar cronograma, eu não preciso entregar nada. Só um documento, uma síntese da Caixa, um memorial, dizendo tudo o que tem na obra. Felipe, que memorial é esse? Eu vou abrir eles para vocês aqui. Só um instante. Vocês vão ver que é um memorial bem simples. Ele tem aí no módulo de vocês, onde tem aqui, ó, documentação do município. Ele basicamente vai me pedir essa documentação aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver a planta que eu abri aqui?
Acho que não, né? Vou ter que mudar aqui. Ó, ele basicamente vai me pedir as plantas, pessoal, que eu tenho na minha obra. As plantas que eu aprovei na prefeitura para tirar o alvará de construção e as plantas que eu aprovei para tirar o habite. O habite da prefeitura ele pede o memorial descritivo junto das plantas. E eu tenho que entregar isso aqui também na Caixa Econômica no final. Mas geralmente ele pede o habite, que já, se eu tirei o habite, é uma comprovação que essa documentação está na prefeitura. O único documento da Caixa que eu preciso assinar é essa síntese da Caixa, que eu vou abrir agora para vocês conseguirem ver. Deixa eu abrir ela. Vocês estão conseguindo ver a síntese da Caixa aqui, gente? Me dá um ok. O que é essa síntese, pessoal? A Caixa, como ela vai estar financiando um imóvel, ela quer uma garantia de quem está construindo, do profissional ou da empresa. E nessa garantia, o engenheiro, o profissional, ele tem que colocar todas as informações do que tem naquela obra e assinar, carimbar e anexar a RT. É a garantia que a Caixa tem de que a obra teve um responsável técnico. Porque imagina só quantas casas nós temos aí construídas sem um engenheiro e simplesmente a Caixa iria fazer o financiamento daquele imóvel? Não, ela precisa de uma garantia e de alguém para responsabilizar caso tenha alguma coisa errada. O número do processo você não preenche. Quem preenche isso aqui é quem? É o pessoal da Caixa. O que eu vou colocar é a identificação do cliente, quem é que está financiando, qual é a empresa, o endereço do imóvel, todo o complemento, todas as informações aqui do imóvel. Depois eu venho aqui simplesmente preenchendo a síntese, gente. A síntese de como foi construída essa casa. Tudo entende-se que se eu construir, eu sei do que é que tem aqui. Então vamos lá. Sobre a infraestrutura, essa casa ela tem fundação de pedra argamassada, estaca, sapata, embasamento. Então eu botei aqui, ó. A casa tem sapata e alvenaria de embasamento. Se eu usei baldrame, eu vou aqui e marco baldrame, marco um X, ó. Felipe, o que mais? Superestrutura. De que são as superestruturas da obra? E eu vou marcando aqui, ó, tudo que eu tenho nela. Vai ter o que? Cintas, lajes, ó, tipo, concreto armado, concreto pré-moldado, aço. Eu venho aqui, gente, se a minha cinta ela é de concreto armado, eu vou preencher com o número 1. Se os meus pilares eles são de concreto armado, eu vou preencher com o número 1. Se as minhas vigas são de concreto armado, eu vou aqui e vou colocar número 1. Eu vou preencher tudo que eu tenho, gente. Vamos supor a laje. A nossa laje não é um concreto pré-moldado. Eu não fiz aquela nervura com lajota, então eu coloco o número 2. E assim eu vou preenchendo toda a minha planilha. Ela é autodidata. Eu vou aqui, ó, simplesmente marcando X no que convém na minha residência, ou vou simplesmente chegar aqui e marcar a numeração de acordo com a necessidade. Por exemplo, meu dormitório. O rodapé é o que? Cerâmico. O meu piso é cerâmico. A minha janela é de madeira. A minha porta. Eu vou simplesmente, gente, preenchendo os números aqui. No final, eu vou fazer as declarações que a Caixa quer. Que declarações são essas? Por exemplo, se aqui tiver errado, gente, nessa marcação aqui tiver errado, não vai ser aceito. Seu processo vai voltar. Por exemplo, a minha fundação é compatível com o tipo do solo da minha casa? Sim. Se eu colocar em não, a Caixa não vai financiar. Ela não vai financiar uma obra de risco. Então eu tenho que colocar que sim. Eu impermeabilizei o baldrame ou a fundação da casa, evitando aí a infiltração por capilaridade? Sim. Se eu colocar não, a Caixa não vai financiar. Então eu preencho todos os meus itens de acordo com o que foi executado na obra e por final eu coloco a minha data, o meu CPF, o meu registro no CREA, a minha assinatura e a assinatura do vendedor, do dono do imóvel que está vendendo, tá? Eu sou responsável da construção.
Se eu for o dono também, eu vou aqui e vou assinar como vendedor também. Tá claro isso aí? Esse é o único documento que eu, como construtor, tenho, como engenheiro, tenho que preencher se eu estiver vendendo um imóvel sem recurso nenhum da Caixa, onde eu vou simplesmente financiar um imóvel novo, eu não estou financiando a construção. O meu cliente vai na Caixa, vai procurar lá o gerente dele dizendo que tem uma casa para comprar, ele vai dizer onde é a casa, a gente vai pagar uma taxa, que taxa é essa? A taxa de avaliação. O engenheiro da Caixa vai lá no meu imóvel, vai dizer, ó, a casa vale 120 mil, o meu cliente tem 120 mil. O meu cliente tem 120 mil de crédito. O que é que vai acontecer? A Caixa vai dizer, não, você tem 120 mil de crédito, a Caixa aceitou, o imóvel vale isso, tá aqui o documento, assinou, a Caixa vai transferir para mim, construtor, tá tudo bonitinho, tudo feito. Não tem dor de cabeça. Isso tudo contando com a documentação do cliente e os projetos legais, documentos legais da prefeitura daquele imóvel. Tá entendido isso aí? Ou seja, eu não tive que fazer orçamento, não tive que fazer planejamento, não tive que fazer cronograma, não tive que fazer nada. Só um documento dizendo que está tudo ok. Óbvio que o avaliador, na hora que vai olhar a casa, ele vai olhar se a casa atende a todos os requisitos para financiamento. Tudo tranquilo? Posso continuar? Perceberam que é bem mais simples, não é isso? Essa forma de financiamento. Nós temos a segunda forma, eu vou pular, não vou falar de construção, nem vou falar de aquisição, vou falar de reforma. Por quê? Dessas duas eu vou falar para o final, que elas a gente vai se estender até o final da live. Tranquilo? Bota um joinha e bota o sim para eu entender que vocês estão conseguindo ver tudo bonitinho aí. Vamos continuar. Reforma e ampliação. A Caixa, ela também dá uma linha de crédito para quem quer reformar ou ampliar a sua casa, de forma que você vai financiar a construção nova ou a manutenção do que você está fazendo. E se a sua casa ela já é quitada, ela basicamente entra como se fosse a entrada a entrada do financiamento. Como assim, Felipe? Você tem uma casa hoje que ela vale aproximadamente 120 mil e você quer fazer uma reforma e essa casa vai aumentar o valor de venda dela. Ela vai aumentar para 170 mil, ou seja, ela vai aumentar o valor de venda para 170. A casa teve um aumento financeiro nela de 50 mil reais. Um detalhe é, pessoal, não necessariamente o que eu gasto na reforma é o que vai aumentar o valor da minha obra, o que vai aumentar o valor do meu imóvel. Por exemplo, se eu tenho um revestimento cerâmico na minha casa e transformo e troco aquele revestimento por um revestimento novo, a minha casa vai aumentar o preço por isso? Não vai aumentar o preço por isso. Ela vai continuar com o mesmo padrão de acabamento e isso não vai fazer com que agregue o valor da minha obra. O que é que eu vou fazer um estudo? Eu vou ver quanto que a minha casa, se eu ampliei, criei uma área de lazer, criei uma piscina, eu vou estimar quanto vai aumentar o meu valor do imóvel. A Caixa vai dizer, ó, você está querendo financiar 50 mil reais. O seu imóvel, ela não vai financiar, gente, só aquela taxa, só aquele valor que você pediu emprestado. Ela financia o valor da obra como um todo. Vamos supor, se a sua casa é 170 mil, ela vai dizer o seguinte, você tem 170 mil, eu estou financiando 170 mil, só que você está me dando de entrada 120 mil, 50 é o que eu vou estar financiando. Por quê? Para ela o que importa não é os 50 mil que você está utilizando na reforma, mas sim o valor final do teu imóvel, o quanto ele está valendo. E nesse tipo de financiamento, geralmente você não precisa dar entrada. Ai, meu Deus, precisava de um cafezinho. Não necessariamente você precisava da entrada. Por que eu não precisaria da entrada, Felipe? Porque o seu imóvel, o seu terreno, a sua casa já entra como se você tivesse aquilo. Até porque é isso que a Caixa vai tomar de você se você não estiver pagando. É isso que vai puxar o seu processo. Então, eu não preciso da entrada nenhuma, eu tenho que fazer basicamente uma simulação
de quanto é que vou gastar no imóvel, quanto é que vai valer o imóvel daquela minha construção, vou financiar isso, entendeu? E a Caixa vai pagar aquilo. Vou preencher uma planilha de reforma toda bonitinha, como vocês vão ver na próxima modalidade. Mas eu falei dessa parte para que você entenda que não necessariamente eu preciso dar uma entrada nessa situação. A grande maioria das vezes a entrada nesse tipo de financiamento é zero. Tranquilo? Essa aí vai seguir a próxima linha de construção e aquisição de terreno. Como é que eu vou fazer o processo da reforma e ampliação? Do mesmo jeito, tá? Ah, que é isso? Posso continuar? Deixa eu pegar uma água, viu, gente? Que tá faltando voz aqui. Eu tava dando um treinamentozinho às meninas. Pronto, tava sem voz, mas já voltei. Ó, presta atenção. Até então, tudo isso foi uma introdução. A gente falou sobre algumas modalidades, que a Caixa financia esse crédito, e agora a gente vai entrar no motivo principal dessa live. Deixa eu só fechar isso aqui que tá gerando barulho e eu acho que deve estar atrapalhando vocês. Já tá acabando meu tempo? Mentira! Pô, pera aí. Tá dizendo que só tenho 10 minutos de live, essa plataforma. Não se preocupa não, se acabar eu vou abrir uma nova e mando nos grupos, tá? E mando no e-mail também. Que loucura. Ó, como eu falei, era só uma introdução e agora a gente vai para onde o bicho pega. Quando a gente está trabalhando com construção financiada, o que quer dizer isso? Onde eu vou construir, eu tenho duas situações. Eu tenho a primeira. A primeira é quando eu estou construindo e eu tenho um terreno. Eu só quero financiar a construção. Essa é a primeira modalidade. Ah, Felipe, como assim? Eu tenho um terreno, esse terreno é quitado e eu quero financiar a obra da minha casa. Esse terreno ele entra como entrada. Ou seja, o que muitas vezes vai zerar aí o meu valor de entrada. Segunda dela é quando eu não tenho nada, eu não tenho terreno, eu só tenho um sonho de ter a casa própria. O meu cliente só tem essa vontade. E o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar comprar um terreno e a Caixa, nessa modalidade de aquisição de terreno e construção, ela compra o terreno para o cliente, no ato da assinatura do contrato, ela paga o terreno ao cara que você está comprando, vamos supor, você está comprando o terreno de mim, a Caixa vai pagar para mim e você vai pagar para a Caixa, entendeu? Então, ela tem essa modalidade de construção, onde a gente vai fazer, comprar o terreno e executar a construção, ou seja, ela financiou tanto a aquisição do terreno, como toda a construção da obra. Inclusive, se você quiser, ainda pode colocar os projetos nesse embalo, ou seja, você só conhece o sonho e uma coisa, o seu nome limpo, você tem que ter isso aí. Então, é essa modalidade que a gente vai tratar. É simplesmente essa modalidade que a gente precisa se empenhar mais. Por quê? De todas as outras são bem mais fáceis. Essa daí é que eu tenho que ter uns cuidados especiais. É que existe uma maior burocracia, tá bom? O grupo é só para quem está na turma, gente. Todo mundo que tem acesso ao nosso curso online tem acesso aos grupos da turma. Tem logo na primeira aula. Os grupos é só para quem é aluno. Posso continuar? Então, vamos focar na aquisição do terreno e construção.
Porque se eu aprendo essa, eu sei todas as outras. Posso continuar, gente? A live vai acabar em 5 minutos por causa da plataforma. Ela não me permite ter aulas maiores que 40 minutos, tá certo? Nós temos 7 minutos aqui. Quando eu terminar os 7 minutos, eu vou reenviar o link, tá? Para o e-mail e para os grupos, para que a gente possa dar continuidade na aula. Primeiro, eu tenho que mostrar para vocês esse passo a passo. Lembrando que todo esse material vai estar disponível. E não só esse material não, tem essa porrada de material aqui, ó, que eu deixei preparado para vocês. Então, ó, tem uma porrada de material de referência. Vamos lá. Primeiro de tudo, quando eu estou tratando de um financiamento, eu tenho que saber o seguinte: o meu primeiro passo é ter um cliente. Por quê? Se eu não tenho cliente, para quem eu estou financiando? Eu tenho que atender esse cara. E aí eu vou atender o meu cliente e ver quais são as necessidades dele, de acordo com o perfil. Aqui está todo um passo a passo, eu vou passar de uma forma geral. Nós temos que atender o cliente, buscar um cliente, ter um cliente para atender ele. Quando eu atender, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a simulação de qual é o perfil do meu cliente, eu vou entender o que é que ele quer, ele já tem um terreno, ele não tem um terreno, ele quer construir uma reforma, ele quer construir uma casa, e aí eu vou simular para entender quanto que aquele meu cliente tem de crédito liberado, para poder trabalhar em cima disso. Aí a gente vai correr em paralelo com a documentação e a parte mais complexa, a peça-chave do processo de financiamento, a planilha PFUI. Aí nós temos aí a assinatura do cliente, a entrega dos documentos, a engenharia vai lá fazer a visita no terreno, vai assinar, vai te mandar um laudo, e aí nós temos a assinatura da proposta, uma entrevista, que eu não costumo chamar de entrevista, que é um encontro com o pessoal da Caixa, e nós temos finalmente a assinatura do contrato, que é onde o cara fecha tudo e aí sim você pode começar a construir. Até percorrer todo esse passo a passo, eu não posso construir nada, porque se porventura der errado, eu posso perder o dinheiro ou eu posso estar jogando o dinheiro do meu cliente fora, que fique isso bem entendido. Então, tratando do primeiro passo, eu tenho que entender o seguinte, gente, eu sento com o meu cliente, depois que eu captei ele, que eu busquei, eu vou sentar com ele e tenho que entender, primeiro, qual é a necessidade dele. Segundo, qual é a renda. Esse cliente ele tem renda suficiente para fazer uma casa no Minha Casa Minha Vida. O cara ganha R$800 e a prestação é 600, a Caixa não vai aprovar. Eu tenho que entender qual é a renda dele, qual é a necessidade. Após isso, eu vou escolher qual tipo de financiamento. Quando eu tenho a necessidade do cliente e a renda dele, eu vou chegar num denominador ou num resultado que é o financiamento adequado para ele. Só que para chegar nesse financiamento adequado, eu tenho que fazer um estudo, eu tenho que fazer algumas perguntas. O meu cliente ele tem alguma restrição no SPC Serasa ou até mesmo outro financiamento? Como assim, Felipe? O fato dele ter um financiamento de um carro, de uma moto, pode influenciar na aprovação do crédito dele na Caixa. Porque, em teoria, os bancos aceitam que eu só posso comprometer 30% da renda do meu cliente. Eu só posso comprometer 30% da minha renda. Se eu quero comprar um carro, eu não posso comprar um carro que tenha uma prestação maior do que 30% disso. Qual a renda bruta do meu cliente ou da família? Por que eu falo familiar? Porque se esse cara for casado, não importa só a renda dele. Eu tenho que somar a renda dos dois, tá bom? Ele possui FGTS, ele tem algum crédito, algum saldo, ele trabalha há mais de 3 anos e tem um saldo lá que pode ser utilizado nesse meu financiamento como entrada. Ele tem carteira assinada há mais de 3 anos, possui algum valor disponível para entrada? Essa pergunta é fundamental. Nem sempre vocês vão conseguir fazer com que a Caixa ela financie 100%. Não existe financiamento 100%. A Caixa ela financia 80% do valor da obra. Esses 20% eles são de entrada. Mas existem formas da gente conseguir burlar isso e ter uma entrada zero. Como? Compensando isso de acordo com o perfil do meu cliente, com subsídio, com FGTS, tá certo? Ou diminuindo muitas vezes um pouquinho do valor do nosso lucro. Como assim, Felipe? Cara, se eu vou ter na obra um lucro de 40 mil,
a entrada do meu cliente que deu lá, depois de todas as simulações, é de R$ 5.000. Não me faz mal perder 5.000 e ganhar 35. Ou seja, eu zero a entrada dele e deixo de lucrar esses 5.000. Estão entendendo? É uma das formas de a gente conseguir dar entrada zero. Mas a gente vai continuar com isso aqui. O meu cliente ele já possui terreno. Se ele não possui terreno, onde é que ele deseja morar? Por que isso é importante? Eu tenho que saber onde o meu cliente quer morar para poder parametrizar o custo da obra dele. Pô, o cara tem 120.000 de crédito para construir a casa e quer morar em um lugar que o terreno custa 90, fica meio complicado construir alguma coisa para ele. Então, essa necessidade, esse primeiro bate-papo com o cliente é para eu entender todos os perfis dele. Qual é a necessidade de projeto? O que é que ele quer? Ele quer uma casa com 2 quartos, ele quer primeiro andar, ele quer uma casa com 3 quartos, ele quer uma casa com a área de lazer. Tudo isso eu preciso parametrizar nesse primeiro encontro com ele, nesse primeiro atendimento. E eu recomendo a vocês, a gente que constrói, e se você que não tem experiência ainda, com certeza você consegue entrar na internet e encontrar alguns modelos de casa. E para que serve esse modelo? Você chegar para o seu cliente e dizer, olha, tem 3 modelos de casa aqui de 2 quartos, de 3 quartos. Qual dela mais te agradou? Para você saber qual é a que mais está se adequando ao perfil dele. Para você trabalhar um projeto de acordo com aquele terreno que você pretende comprar para ele. Aquele modelo inicial é simplesmente para o cliente ver. Para você, na verdade, você que é o cara que está vendendo, você enxergar qual é o perfil de casa que aquele cliente mais gostou. E perder menos tempo na hora de encontrar um projeto ideal. E sim pegar aquele projeto e adequar aquela realidade dele. De 3 projetos, um deles vai fazer os olhos do teu cliente brilhar. Gente, o meu tempo acabou. Eu vou encerrar a live e vou mandar um novo link para que vocês tenham acesso. Beleza? Só um instantezinho, aguarda no grupo do WhatsApp e aguarda na lista de e-mail. 10 minutinhos no máximo. Pessoal, posso continuar? Pronto, vamos lá. Eu falei para vocês anteriormente, só para sincronia. Eu falei para vocês anteriormente, gente, que eu preciso saber quais são, pelo menos, o perfil do meu cliente, qual a necessidade deles. E uma das formas que a gente consegue ganhar tempo com isso é pegar alguns modelos da internet, ou a minha irmã, como ela já fez alguns projetos dessa área, a gente tem alguns projetos padrões. Basicamente, o cara que compra Minha Casa Minha Vida, ele tem a mesma necessidade, tá certo? E a gente pega o seguinte, 3 plantas de modelo de 2 quartos, 3 plantas com modelo 3 quartos e mostra para o cliente e vê qual ele mais se identifica. Ele vai te mostrar qual ele mais se identificou e você vai trabalhar naquela planta adequando as medidas do terreno que você comprou, tá? Lembrando que nem sempre aquela planta que você escolheu vai casar bonitinho no terreno que você escolheu, não. Você vai adequar a sua realidade. Tranquilo? Posso continuar? E o que interessa pra gente, pessoal, o que muita gente não entende é o seguinte, a Caixa, ela não financia o valor só do terreno e muito menos o valor só da construção. Ela financia o valor do imóvel, ou seja, quanto essa construção vai valer, já terreno, construção e o lucro, ou seja, quanto é que valoriza aquilo. Tanto é que na planilha que a gente preenche, já entra o lucro da gente, não tem lá o BDI, não existe o BDI. Existe um valor total para a obra. Então, quando o cliente perguntar a você, mas quanto vai custar a construção? Não importa. Importa quanto vai valer a casa dele. Tá certo? Ele está comprando como se fosse uma casa nova, só que ele está construindo do jeito dele. Felipe, vamos falar em vantagens e desvantagens. Qual a vantagem de construir com o seu dinheiro e vender um imóvel no final? A primeira grande vantagem é o seguinte, eu não tenho burocracia, é desburocratizado, eu não tenho que estar pegando medição, não, eu estou pegando meu dinheiro e reinvestindo na obra, tá certo? A segunda vantagem é que eu tenho uma maior lucratividade, eu pago menos taxas, eu tenho um lucro maior, tá certo? Até porque como eu estou botando dinheiro do bolso, meu dinheiro tem que render mais, porque se eu não estou botando dinheiro nenhum e vou ter o mesmo lucro, não é vantajoso para mim investir o meu dinheiro na construção, tá certo? Então, a grande vantagem de quem está construindo com dinheiro, recurso próprio e vende no final como um financiamento de imóvel novo é a lucratividade, que pode chegar até 35%, enquanto outro tipo de modalidade você vai ter aí de 15 a 20, talvez no máximo. Então,
o lucro praticamente dobra, dependendo da sua gestão de obra. Óbvio, tá? A gestão é fundamental. Qual a desvantagem? O teu cliente está comprando uma casa já pronta. Ele não escolheu o tamanho do quarto, ele não escolheu o revestimento, ele não escolheu o acabamento. Isso, às vezes, é uma limitação muito grande para quem quer construir o seu sonho. A vantagem, exatamente, de quem quer construir financiado, ou seja, de você fazer a construção do zero, com a Caixa pagando aquilo, com a Caixa sendo tomador financeiro, é que você pode escolher, primeiro, a planta da casa, não é uma casa que já vem pronta. Segundo, quais os acabamentos eu posso adequar à minha realidade e à minha necessidade. E o terceiro, eu como engenheiro, eu não preciso tirar dinheiro do bolso. Quem tira o dinheiro do bolso é o meu cliente. E nessa modalidade, em alguns casos, eu não preciso ter nenhum real. Exatamente o que você está me ouvindo. Em muitos dos casos, você como engenheiro que está trabalhando com casa financiada, você não precisa ter um real do bolso. Tá claro isso aí? Então, a Caixa ela financia a obra como um todo. Não é só o terreno e construção, é quanto vai valer o imóvel no final. Um pequeno detalhe. Quando a gente vai sentar com o cliente e ele escolhe o terreno, eu tenho que me preocupar, primeiro de tudo, o valor daquele terreno é compatível com a realidade do financiamento? Se sim, beleza. Se não, vamos sentar com o cliente. O que é que você dá prioridade? Você prefere uma casa maior, um padrão de acabamento maior, em um lugar mais longe, onde o terreno é mais barato? Ou você prefere, ou você dá prioridade a um terreno mais caro e ter uma casa menor, menos confortável? Dá para entender essa jogada? Estão comigo que essa régua aí não vai mudar? É uma coisa que é entre você e o cliente. E principalmente o que o cliente quer, não o que é melhor para você. Depois de tudo isso acertado, eu tenho que me atentar a três coisas. O primeiro, se aquele terreno ele é um terreno muito declive ou muito aclive, porque isso vai gerar um aterro muito grande, pode gerar um muro de contenção, um muro de arrimo. E o que é que acontece? Esse tipo de serviço ele não agrega valor à obra. Ele aumenta o valor da construção, mas no final eu não posso chegar para o dono da casa e dizer, ó, a minha casa, eu tenho duas casas iguais e uma casa era num terreno aclive, um terreno declive e eu tive que fazer um aterro. Eu não posso chegar com duas casas iguais e vender uma casa por 150 mil e outra casa 120 mil, justificando, mas é porque eu gastei mais aterro. Beleza, você foi infeliz na escolha do terreno. Tá claro isso aí? Deu para entender? Então eu tenho que ter atenção nisso, gente. Não é porque eu vou gastar corte. Isso aí funciona para obra pública. Para obra privada não vai agregar valor para o meu empreendimento. Então eu tenho que escolher um terreno que eu consiga fazer sobrar mais dinheiro para a construção. Porque quanto mais sobrar para a construção, maior a minha lucratividade. Segunda coisa que eu tenho que olhar. Esse terreno ele tem que ser regularizado. Ele tem que estar constando no cartório, ele tem que ter uma matrícula, ele tem que ter um registro. E um dos grandes maus no interior, não sei se é assim na sua cidade, é que a maioria dos terrenos não tem registro em cartório. São aqueles terrenos que o pessoal se apropriou e só tem o recibo de compra e venda. E a Caixa não financia imóvel nessa situação, porque ela não tem terreno nenhum. Se eu não tenho nenhum documento que comprove que aquele terreno é meu, na verdade ela não tem documento algum, tá certo? Para que você consiga fazer esse financiamento da construção e do terreno, eu preciso que esse terreno seja documentado. Pessoal, na região de vocês é comum trabalhar somente com recibo de compra e venda, ou aí na região de vocês já é tranquilo, vocês já usam todo o imóvel que vocês compram ou todo o terreno já é regularizado? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês em relação a isso. Aí, Dalila, é uma limitação para a gente. Infelizmente, quando é desse jeito, quando é terreno compra e venda, não dá para fazer o financiamento pela Caixa. Você primeiro vai ter que ter um trabalho de regularização, entrar com uso capião, se for o caso. Você vai ganhar 2 serviços, entrar com documentação, desapropriação, e depois que o juiz determinar que sair uma decisão judicial, aí que você vai poder financiar esse terreno.
Aí é uma limitação dos interiores, gente. Mas existem sim loteamentos, existem terrenos que você consegue regularizar. Existe muito loteamento hoje. Eu acho que você deve atacar exatamente esse loteamento. Acho que quem está me acompanhando viu que eu comecei a construir uma casa. Consequentemente, dessa casa, eu consegui pegar mais 4, uma do lado da outra, por administração. Então, é aquele negócio, né? O segredo é captar o cliente e tem que ter a sua vitrine. Sua vitrine é a sua primeira obra. Outra coisa, gente. Quando você vai comprar o terreno, você viu que aquele terreno ele tem documentação, tudo certinho. Dívidas no nome do dono. Como assim? Eu estou comprando, por exemplo, o terreno da Dalila. Só que a Dalila comprou esse terreno há 3 meses atrás da Carol, da Caroline. E o que aconteceu? Quando eu comprei o terreno dela, a Caixa vai fazer um estudo e vai analisar. Se porventura aquele terreno, a Dalila, por mais que ela não esteja devendo nada, os donos anteriores, um ano antes, todos as pessoas que foram donos daquele terreno durante um ano da data que eu quero comprar, elas estão como devedores passivas. Como assim? A Caixa e a Justiça subentende que se porventura a Caroline tiver um processo judicial, a Justiça pode tomar aquele terreno, mesmo que não seja mais dela. É como se a Dalila, ela comprou o terreno sabendo que existia uma dívida e o cara queria se livrar daquilo. Isso mudou, mas a Caixa ela tem a mania de estar mudando isso constantemente. Então, mesmo que tenha mudado isso na Caixa, eu recomendo quando você for comprar o terreno, você verificar todas as pessoas que foram donas um ano antes daquilo, se alguma tem dívida na União, se alguma tem dívida na Justiça, porque senão a Caixa não vai financiar a aquisição desse terreno, tá certo? Tá claro isso aí, gente? Porque se porventura a Justiça determinar que o cliente antigo vai ter que vender aquele terreno, ele vai ter que tomar aquele terreno de você. E não pode tomar, a Caixa não vai aceitar que tome o terreno dela. Tá tranquilo, gente? Posso continuar? Vamos nessa. Quando eu decido isso, a gente vai começar a ter parâmetros de custo. Como assim? Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Para mostrar um exemplo. Vamos supor o seguinte. Espera aí que o negócio aqui está travando. Vamos supor o seguinte. O meu cliente, ele tem um crédito aprovado na Caixa de 120 mil. Por que você usa muito 120 mil, Felipe? Porque é o meu público por aqui, gente. É de 120 a 160 que eu trabalho. Ele tem um crédito aprovado de 120 mil. E o que acontece? Esse 120 mil, ele vai servir tanto para comprar o terreno, como para a construção. E nós escolhemos um lote, e esse lote custava 40 mil. Onde ele quer morar perto dos pais, e o lote custava 40 mil. Ou seja, sobrou 120 mil para construir. 120 mil não é 160 não. Vai sobrar 80 mil para a construção. E isso aqui eu tenho que conversar com o meu cliente de cara. Ele tem que entender, ele tem que prestar atenção
que a casa dele, a construção em si, ela só pode durar no máximo, ela só pode custar no máximo R$80 mil para dar o valor total do nosso financiamento. E então, presta atenção. Quando eu chego para ele, para chegar e dizer, olha, tua casa, nós vamos comprar um terreno de 6 por 20, 6 por 18 metros, mais 6 por 20 para ficar um valor maior. A sua casa vai ter, o seu terreno vai ter 120 metros quadrados, mas você tem que entender que a sua casa não vai ser desse tamanho. Por quê? De acordo com o que eu já construo, o meu metro quadrado construído, ele é aproximadamente R$ 1.500, estou dando um exemplo genérico aqui, tá? E se eu for pegar aqui hoje, cliente da Lila, o meu metro quadrado de R$ 1.500, e eu pegar aqui e dividir um pelo outro, eu vou chegar num valor de quanto? Sua casa vai ter, em média, 53 metros quadrados, no padrão de acabamento que você quer. Então você tem um terreno de 120, mas sua casa vai ser apenas 53 metros quadrados. Isso é um exemplo genérico. Felipe, qual o seu preço de venda hoje do seu terreno? Preço de venda, tá entendendo? Todo o preço já do material, da construção, de tudo. Fora o terreno, beleza? O meu preço de venda hoje, ele vai em torno de 1.300 menos o valor do... Ele vai dar em torno de R$800 a R$1.000. Por quê? Lá na minha região, minha mão de obra é barata, tá certo? Então, se eu divido isso aqui pelo meu custo real, a minha casa hoje, ela vai custar, isso fora o terreno, tá, gente? Fora o terreno, ela vai ter 80 metros quadrados, tá certo? Então, eu vou trabalhar em cima de um projeto real para o meu cliente, do que realmente dá para ele. Eu não posso chegar para ele e dizer que ele vai conseguir, eu vou fazer um projeto de uma casa de 80 metros quadrados e quando eu for fazer o orçamento, a casa não dá, vai dar um valor que extrapole. Então eu preciso ter um parâmetro. Felipe, mas eu nunca construí. Como é que eu vou fazer? Se eu nunca construí, eu não tenho um parâmetro. E aí, pessoal, alguém me ajuda? O que eu devo seguir como parâmetro para iniciar? Comentários aguardando para poder continuar. Uma das opções, Sinap. Qual mais? Cube, ótimo, o que mais? O COT, ele dá um valor, ele dá o padrão de acabamento. Eu sigo o COT como meu manual, mas ele não deve ser parâmetro para mim de preço. Essa é a melhor, Luelvio. Construções locais, parâmetro de mercado. Exatamente isso, gente. Ó, depois que eu tenho essa noção, eu vou para o meu parâmetro de precificação. Eu tenho exatamente da Lila Mercado Local. Eu tenho 3 grandes parâmetros. Quais são esses parâmetros? O primeiro deles é o CUB. Todo mundo sabe que o CUB é o custo unitário básico, onde eu vou encontrar, de acordo com o meu padrão de acabamento, o tipo da minha obra, um preço médio do metro quadrado de construção, sem lucro e sem benfeitorias. É interessante você fazer um estudo mais aprofundado do CUB, e eu inclusive deixei um material para quem é da turma 3, vai estar aqui, ó, melhor forma de calibrar o coeficiente, um caderno, a cartilha e a NBR que tem um CUB e o CUB em si. Tá certo? Então, Felipe, como é que vai funcionar? Primeiro, quando eu estou conversando com o meu cliente, ele lembra que ele disse para mim qual o padrão aproximado de acabamento, qual vai ser o meu padrão de acabamento. Então, aqui tem um estudo de viabilidade do CUB bonitinho, como é que é feito, mas não é esse que eu quero abrir agora. Através das informações que o meu cliente me falou, do padrão de acabamento, tudo bonitinho, eu vou definir qual o meu
Valor do metro quadrado de acordo com o cube. Cara, cadê o cube aqui? Eu deixei separado em outro canto. Achei um aqui de março. Aí eu vou aqui no cube, aqui é o cube de Alagoas, tá? Esse é o de março de 2019, estão vendo aí? E vou entender qual é o meu padrão de acabamento. Eu venho aqui e olho o seguinte, ó. Padrão residencial para março de 2019. Eu vejo... Eita, aqui o meu computador está endoidando aqui, gente. Perdão. Ó, eu vejo o seguinte, que eu estou construindo uma casa de padrão baixo. E o meu custo dessa casa, pelo cube, é R$ 1.285. Felipe, como é que eu sei o que é o padrão baixo? Naquele material que eu mostrei para vocês, ele tem dizendo o que é o padrão baixo, padrão médio, padrão alto. Tá? Eu não posso me prender muito nisso, senão eu não saio daqui. Mas eu vou mostrar um padrão diferente de acordo com o COT, não se preocupa. Mas no cube, ele serve para mim como uma referência de metro quadrado. Como o cube é para cada estado, ele é postado aí no Sinduscom a cada dia 5 de cada mês. E uma residência padrão está aqui, ó, de R$ 1.285,82 o metro quadrado. Se eu volto para cá, eu vou ter um padrão de 1.282. Felipe, isso é pessoal. A dica que eu estou dando agora é pessoal, tá certo? O que é que acontece? O cube, ele é um pouquinho fora da realidade do mercado. Por quê? Porque ele é baseado em dados de construtora. Quem garante que as construtoras elas querem dizer o valor real que elas gastam? Cara, ela não vai dar isso de mão beijada para as outras construtoras. Por que ela não vai fazer isso? Porque ela competitividade. Geralmente eles botam um valor um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos para não perder competitividade com os demais. Olha, e uma regra que eu utilizo é o seguinte, eu pego o valor do meu cube, eu que atuo no interior, na capital, eu manteria o mesmo valor. E multiplicaria por 0,8. O porquê disso? Esse é um fator de ponderação. Como assim, Felipe? Um fator de ponderação. Em média, se eu pego o valor do cubo e multiplico 0,8, eu encontro aproximadamente o valor do mercado. Se eu pego isso e multiplico por 0,8, eu vou achar 1.025. Felipe, 1.025 é basicamente o meu valor de construção real, hoje, Felipe, tá? Então eu estou dando um macete para que você possa fazer isso na sua região. Ou seja, o meu valor de mercado é aproximadamente isso. Eu peguei o valor do cube e usei uma ponderação. Felipe, calma, presta atenção, gente, isso não é regra, isso é uma dica que eu uso e da minha região dá certo para mim, onde eu construo. Sempre que eu quero fazer algo, eu pego o valor do cube, multiplico por 0,80 e dá um valor aproximado. Se eu tiver com dúvida, não tiver dando um valor muito próximo, eu vou fazer uma pesquisa de mercado, tá certo? Então, o primeiro delas é o cube. Tranquilo? Tranquilo, gente? Deu para entender isso aqui? E eu ponderei por 0,8, que é uma coisa minha, não necessariamente você tem que utilizar, mas isso aqui, para minha realidade, chega no valor de mercado. Então eu eliminaria esse valor aqui, que é o valor usado na capital, e como eu construo no interior, eu utilizaria ele vezes a ponderação, e utilizaria esse aqui, ó. Tá entendido, gente? Posso continuar? Quando o padrão é normal ou alto, Elvio, eu não diminuo 20%. Eu multiplico, em vez de multiplicar por 80, eu multiplico por 85. Eu aumento 5%. É uma coisa pessoal minha, gente. Pelo amor de Deus, posso dizer que eu estou ensinando a ponderar o cube. Não. Eu estou mostrando como funciona no meu mercado. Deixando bem claro aqui. Quem já ouviu falar no VUR, pessoal? Sinap e no VUR. Já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu, me dá um ok. Quem não ouviu, me dá um não. Eu quero saber de vocês a realidade. E aí? Vai passar onde?
Ó, esse VU é um valor de referência do SINAP. Por exemplo, o SINAP, ele não dá o valor para cada serviço, não é isso? Esse feito valor unitário de referência é o seguinte, eles pegam aqueles valores do SINAP, fazem um orçamento, a própria Caixa Econômica Federal, de alguns tipos de edificação, e encontram um valor de referência por metro quadrado que nem tem no CUB, entendeu? Para vários tipos de edificação. Eu vou entrar aqui no site da Caixa. Deixa eu ver se eu acho aqui rápido, porque às vezes é uma demora, uma complicação para achar. E vou botar aqui em download, para que vocês vejam o que é o VUR, cara. É muito, muito legal. Para quem usa o SINAP que não tem experiência, vale muito a pena. Bora, porque não está indo. Eu acho que não está indo porque eu estou gravando a tela, mas eu vou baixar aqui e vou botar no SINAP. Só um instante. Ó, aqui, ó, no SINAP, valor unitário de... É VUR. Valor unitário de referência. É VUR. Olha ele aqui. Tá vendo ele no SINAP, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu venho aqui, gente, e existem vários tipos de construção. Vários tipos de obra. Só um instante. Meu Deus, 30 minutos, pelo amor de Deus. Tá faltando 10 minutos só. Vou correr aqui. Então, ó, ele tem aqui relatório de custos, R1, tem vários tipos de edificação, gente. Tem pavimentação. Eu vou procurar aqui de um bloco de residência. Ginásio, centro comunitário, praça, residencial, paredes de concreto. Tem vários tipos de edificação diferentes. E a gente vai pegar o que se enquadra na nossa situação. Vamos supor aqui que é um padrão médio, ó. Casa térrea, área construída 104 metros quadrados, padrão normal, em alvenaria convencional, estrutural em concreto armado, 3 salas. Pô, ó, tem toda a informação da casa. Eu vou baixar elas para que vocês possam ver. Eu já tenho isso no meu computador, mas eu quis mostrar aqui como baixar para vocês. Ó, o que é que acontece? Primeiro de tudo, eu tenho a ficha técnica. O que é a ficha técnica? Ó, é tudo que contempla essa casa, qual o padrão de acabamento, o padrão normal, o que é que está sendo utilizado, qual o código do orçamento. E vai mostrar aqui o modelo da casa, a especificação técnica dela, as áreas dela. Por quê? Para esse padrão de casa de 100 metros quadrados vai ser basicamente tudo igual, vai mudar uma besteirinha ou outra. Ó, mostrando aqui que é na laje, tudo bonitinha. Então ela me dá todas as informações que eu preciso, gente. Tá certo? E dizendo aqui os itens que não estão no orçamento e algumas observações. Isso aqui é o VUR. E aí eu venho para o meu relatório. O relatório ele vai me dar o valor por metro quadrado dessa construção na minha região. Por exemplo, aqui em Maceió, deixa eu só puxar para o lado de cá. Aqui em Maceió, essa casa que tem aqui de informação, o que é que tem dizendo aqui, ó? Edificação residencial, casa térrea, 100 metros quadrados, padrão normal, do que é feito, o que é que tem nela, aqui, ó, o que é que contempla na composição do orçamento dela. Aqui é um orçamento básico real aí da edificação, daquele projetinho, um modelo. E o principal, que eu preciso saber, quanto custa o metro quadrado dela? Para Maceió, cadê, ó, Maceió,
o metro quadrado dela sem desoneração, com desoneração, custa 1.290. Ou seja, eu viria para a minha apresentação e colocaria aqui 1.290. Só que tem um detalhe. Eu estou considerando ela padrão normal agora. Ou seja, está bem mais próximo da minha realidade. Porque estava dando 1.280, uma casa de padrão o quê? Padrão baixo. E agora eu estou com o mesmo valor para uma casa de padrão normal. Olha que legal. O VU, ele é bem mais aproximado, é um valor bem mais real do que o custo do CUB, na minha opinião. Tá certo? Então, eu usaria o valor do SINAP, do VU, é um valor unitário de referência, ou o valor de mercado, onde eu faria um orçamento, uma pesquisa, ligaria para um mestre de obra, procuraria saber dele quanto ele me cobraria para fazer esse serviço, entendeu? Olha, quanto é que você vai me cobrar para fazer o serviço? Levantaria o material, juntaria um com o outro, teria o preço de custo e colocaria a minha lucratividade em cima. Gente, tá tranquilo? Entenderam de onde eu peguei o VU? Válida a informação? O legal é que pouca gente conhece isso. Isso serve para pavimentação, ginásio, escola. Tem várias coisas no Sinap que tem esse valor do VU. Aí eu tenho mercado ou não? Tranquilo? Porra, não é possível. Vai acabar outra live, cara? Só que para saber, como eu mostrei para vocês, o CUB, eu tenho que conhecer outra coisa. O padrão de acabamento da minha obra. Como assim, Felipe? Eu tenho que saber qual o padrão de acabamento da minha obra. E onde é que eu vou saber qual o padrão de acabamento, nesse caso, de casas construídas pela Caixa? Pô, se eu estou construindo e estou procurando uma casa financiada por uma entidade, eu tenho que olhar as regras delas. E as regras do baixo, normal ou alto, eu vou encontrar aqui no COT. Caderno de Orientações Técnicas para Empresas Credenciadas. Eu vou dar também esse material para vocês. Deixa eu só fechar aqui. Mas eu tenho aqui, ó. O COT, ele é a bíblia para quem trabalha com financiamento. É ele que me dá todos os parâmetros. O que é que eu preciso ter para cada tipo de construção, aquisição, ampliação, reforma. E também me dá os padrões de acabamento, gente. Olha aqui, ó. Anexo 2. Padrão de acabamento alto, padrão normal, padrão baixo. Portas, madeira semioca, batente de ferro, ferro cromado, ferro cromado pesado, fechadura, argamassa, tipo de laje, tudo isso. Por exemplo aqui, ó, deixa eu ver uma coisa que vai mudar. Padrão baixo, tanque de mármore sintético. Padrão normal, tanque de louça, ó, já mudou o material. Padrão alto, tampo de louça de luxo e metais cromados. Portas, madeira maciça lisa, madeira compensada lisa. É isso que muda, gente, é o padrão do acabamento. Então é aqui que eu vou saber, de acordo com o que o meu cliente quer, se o padrão dele é baixo, normal ou alto. Tá entendido para vocês aí? No COT, anexo 2. O COT também, ele me diz algumas informações importantes que eu devo respeitar, por exemplo, o Código Civil e devo respeitar as limitações da minha cidade, ou seja, as aberturas e afastamento. Eu tenho que ter afastamento para botar a janela. Felipe, onde é que você vê isso? Eu tenho um material da Caixa Econômica que ele mostra isso de forma bem legal. Deixa eu abrir ele aqui. Olha ele aqui. É as novas regras da Caixa e ele vai me dizendo tudo que eu tenho que seguir na hora de construir. Essa aqui é bem legal, que ele é bem voltado para o construtor.
Ó, condições mínimas, eu não posso utilizar alvenaria estrutural como vedação ou vedação como estrutural. Eu tenho que ter a minha cinta de amarração. Eu preciso ter vergas e contravergas, ó, com um transpasse mínimo de 30 centímetros de uma altura de 10. Eu tenho que ter fossa séptica e sumidouro. Ó, pavimentação com iluminação pública para a Caixa poder financiar. Eu tenho que prever uma área coberta para a minha área de serviço, senão a Caixa não aprova. Ó, tem que estar coberto bonitinho. Prever o revestimento cerâmico, onde eu vou ter box, pelo menos até uma altura mínima, ou onde eu vou ter que ter lavatório e tanque. Tudo isso eu tenho nesse meu manual. Eu tenho que ter uma calçada de pelo menos 50 centímetros de proteção. Eu tenho que ter aqui, pessoal, área de janela, ó. Janela virada para terreno dos vizinhos, com pelo menos 1,5 m de recuo. E janelas que estão na perpendicular com terreno de divisa a pelo menos 75 centímetros, tá certo? É isso que vocês têm que entender. As minhas janelas devem prever pingadeira. Sacaram? Essas informações que vocês precisam ter. Tudo isso vai estar disponível para vocês. Para quem é aluno, tá? Como eu abri para alguma vaga para algumas pessoas, isso aqui vai estar no curso. Eita, poxa, eu só tenho 1 minuto. Vamos lá. Gente, tranquilo. Cara, não vou fazer outra live não, vou marcar para outro dia a continuação. Ou vou gravar e botar para quem é no curso, que é muita coisa. A gente não chegou nem a metade dos slides. Olha para cá o que ainda tem. Ó, aqui estão algumas informações do COT sobre o orçamento. Cara, é muito importante ter isso aqui. Os percentuais da Caixa para que seja atendido, eu não posso ter o meu serviço preliminar com um valor inferior ou superior a isso aqui na hora que eu for fazer a minha planilha PFUI. O cronograma deve atender essas situações. E aqui eu tenho alguns exemplos, um simulador, um passo a passo da documentação. Poxa. O COT, ele é uma bíblia para quem quer trabalhar com casa financiada pela Caixa. Tá certo? E esse caderno, eu vou dar acesso também para vocês, eu acho que já tem até, é que você tem que seguir para que dê tudo certinho. Primeira coisa, eu tenho que saber quais são as aberturas, os afastamentos. Imagina só você construir a casa todinha e no final você perceber que não tem 1,5 m de distância da janela para o terreno de divisa. Cara, a casa não aprova. A Caixa não aprova. Você vai ficar com aquela casa lá e não vai conseguir vender pela Caixa. Quando você está construindo já financiada, você vai ter que refazer o serviço, ou seja, vai tirar do seu lucro para poder refazer aquilo. Então, muita atenção, muito cuidado. Olha tudo que tem de importante no COT. E aqui ele dá uma coisa bem interessante. O primeiro, quando trata de orçamento, ele diz a vocês que eu tenho que fazer o orçamento de acordo com a planilha PFUI, tá certo? E o legal, que a análise do engenheiro, do técnico da área, que vai fazer em cima da sua PFUI, é baseado no SINAP, ó. Preços fornecidos pelo SINAP. Quando houver referência nesse sistema, ou seja, todo o fiscal da Caixa vai analisar a tua obra pelo valor SINAP. Só que lembra que o SINAP ele dá o custo fora o lucro. Então, ó, você ainda tem que botar uma taxa admissível de BDI de 8,16%. O detalhe é, esse 8,16%, não existe uma coluna na planilha que tenha BDI, não. Eu posso pegar o valor do SINAP e botar até 8% a mais, 8,16% a mais, diretamente na minha planilha PFUI. Então, é algo que pouca gente sabe, que eu tenho que colocar o meu lucro, mas que não passe de 8% do BDI, tá certo? Então, interessante ver isso. No anexo 2 eu já mostrei os padrões de acabamento que o COT dá, que inclusive esse slide ele não era para estar... Ah, não, é porque eu não botei no slide não, eu deixei mostrando pelo COT. Depois que eu sei fazer meu orçamento, eu tenho que levar em consideração outro parâmetro, que é esse aqui, ó. O que é interessante é que nós vamos ter na nossa planilha PFUI, que eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho cada etapa da obra. É uma planilha autodidática, a gente não tem dificuldade. O que está aqui azulzinho eu preencho, o que está com essa coluna ao redor laranjinha, eu tenho que clicar e escolher a opção. Eu vou preenchendo com as informações aqui do cliente, as informações do terreno, os valores, o que é que me atende, o que é que não atende.
E aqui eu vou colocar os valores. O que é interessante é que, por exemplo, serviços preliminares. Eu não posso botar um valor em uma casa que vai custar 100 mil, eu não posso chegar aqui e botar, por exemplo, 5 mil reais. Por quê? 5 mil reais de 100 mil equivale a 5% do valor da obra. E a minha própria planilha PFUI, ela já me dá valores inferiores e superiores, ou seja, eu não posso passar de 4% do valor da obra para esse item. Então, eu tenho que ajustar a minha planilha de acordo com os limites inferiores e superiores do meu financiamento. E eu vou verificar isso tanto aqui no meu orçamento, como eu posso pegar na minha própria planilha PFUI e ver isso aqui, ó, na parte do cronograma. O cronograma já mostra o peso que vai dar para cada obra. Felipe, por que não está preenchendo o seu? Porque eu não preenchi todo. Quando eu preencher tudo isso aqui, ele vai dar um valor para a minha obra. E vai chegar aqui no final dizendo, ó, o seu serviço preliminar é um valor de tanto, que equivale a 6% do valor da obra. Se está 6% do valor da obra, infelizmente o meu cronograma e o meu orçamento não vai ser aprovado, porque ele passou do limite superior que o próprio COT já determina. Tá entendido, pessoal, isso aí? Deu para entender, gente? Que eu tenho limites mínimos e máximos? Estão gostando, pessoal? Caramba! Parabéns, e eu também. Todo esse material e essa aula vai ser anexada. Agora o problema é que, como foram 3 aulas, vai passar por uma edição. Eu queria colocar ainda hoje e infelizmente não vai ser possível. Se você colocar todos os limites máximos, vai passar do valor da obra. Então, não tem como eu somar todos os limites superiores que não vai bater 100%. Alguns itens eu vou ter que compensar, tá certo? Aí você vai preenchendo e você vai ajustando de acordo com a necessidade. A grande sacada é você aproveitar para compensar nos valores onde eu tiver o valor verba. Porque verba, o Sinap não tem verba. Então é algo que eu posso alterar, é algo que eu posso jogar com isso. Entendeu? Vai poder me favorecer. Onde eu tenho verba, o meu fiscal não vai poder aferir, ele não vai conseguir ver o que é que eu estou utilizando. Outro detalhe quando eu estou tratando com orçamento, tratando da PFUI, gente, é o seguinte. Quando eu estou tratando, deixa eu só diminuir isso aqui, com orçamento de obra, a PFUI, como eu te falei, ela não tem um valor BDI. Custo unitário aqui, ó, como vocês podem ver, já tem o BDI incluso, tá certo? E o segundo, eu tenho que descrever exatamente tudo que eu vou estar utilizando. Por exemplo, limpeza do terreno. Limpeza do terreno aqui está em metro quadrado. Se eu botar aqui 120 metros quadrados, e o custo da minha limpeza do terreno é 4,50 metro quadrado já com lucro, eu vou ter que descrever aqui, ó, limpeza superficial do terreno com bota fora, se for o caso. Eu tenho que deixar aqui escrito tudo direitinho e ainda vou botar aqui que é manual, para ficar mais amarrado ainda. Limpeza manual, limpeza superficial e assim vai. Eu vou deixar aqui descrito tudo bonitinho em todo o meu orçamento, gente. Tá tudo amarradinho, principalmente as especificações técnicas daqui também. Eu vou botar tudo que eu for utilizar. Vou pular orçamento, que não é uma aula de orçamento. Feito isso, eu venho para cá, já sei os meus limites, já fiz o meu orçamento, já tenho tudo bonitinho. Eu vou vir para o meu cronograma de obra, gente. E é algo que aqui você tem que entender. Ó, primeira coisa é o seguinte. Quando eu faço o meu cronograma, a Caixa vai fazer o desembolso desse cronograma de acordo exatamente com o que eu colocar lá. Na planilha PFUI eu mostrei lá embaixo que existe um cronograma, eu preencho ele e aqui, primeira coisa, durante a primeira vistoria da obra, a primeira medição,
de acordo com o cronograma. A primeira parcela só será paga depois de eu estar com tudo pronto. Projeto legal, alvará da construção, a matrícula da obra no INSS, eu tenho que cadastrar a obra no INSS, e a fixação do adesivo da obra, que será verificada pela vistoria, ou seja, a placa da obra. Tá certo? Tudo, ou seja, só vai ser pago a minha primeira medição, de acordo com o meu cronograma, se eu tiver com tudo isso pronto. E um outro detalhe é o seguinte, o percentual mínimo para a última parcela da Caixa é de 5%. O que quer dizer isso, Felipe? Eu tenho que ter cuidado para não colocar a minha última medição um valor muito alto. Por quê? Essa última medição, eu só vou receber ela depois da casa pronta, averbada em cartório e assinada. Ou seja, essa medição ela tende a demorar um pouco mais no processo. Então o ideal é que eu dilua os 95% nas primeiras medições. Se for em 4 meses, eu vou diluir nas 3. Se for em 5 ou em 6 meses, eu vou diminuir em todas as medições, deixando a última medição no menor valor possível, no percentual menor possível, para que eu não fique descapitalizado. Já pensou ter que tirar de dinheiro do bolso? Não é o ideal. A gente quer construir casas sem ter que tirar dinheiro do bolso, onde o cliente tenha que dar aí a entrada dele e você consiga trabalhar com dinheiro do cliente ou com dinheiro da própria Caixa Econômica Federal. Tá claro isso aí, gente? Ó, o prazo de construção será de 2 a 24 meses e, caso solicitado pelo cliente ou profissional responsável pelo acompanhamento, o cronograma será revisto. Ou seja, se porventura eu quiser fazer uma revisão, é tranquilo, desde que eu justifique. Posso continuar, pessoal? Então aqui está um exemplo que eu dou. É o seguinte, João teve uma renda aprovada de 140 mil para realizar o sonho da casa própria no bairro que João quer morar. O lote é de 8 por 20, ou seja, 160 metros quadrados, custou 60 mil. Em média, quantos metros quadrados deve ter a casa de João? Aí você vai verificar, pessoal, vai treinar. Vai fazer uma pesquisa de mercado, baseado nisso aqui. Vai fazer uma pesquisa pelo CUB e uma pesquisa pelo VU. E aí você manda depois essa mesma planta, essa mesma casa, nesse padrão que você quer, para 3 construtoras. Olha que sacada. E aí elas vão te passar um valor. E o cara acha que você está querendo construir, só que na verdade você está querendo pegar um parâmetro e ver se o valor está de acordo com o do mercado. Assim você vai ter um preço mais competitivo. Entendido? E aí, pessoal, o que é que acharam? É uma forma de você praticar. Para chegar nesses valores, a gente usa o simulador da Caixa, onde eu vou botar algumas informações que eu vou abrir agora para vocês. Vocês já devem ter visto essa aula de simulação lá dentro do curso. Onde eu vou botar aqui um financiamento residencial, aquisição de imóvel novo, não. Aquisição, não. Construção. A casa eu quero que seja 120 mil. Vai ser em Atalaia. A data de nascimento, um CPF. A minha renda bruta, que eu vou botar aqui uma renda para ter uma entrada menor. Botar uma renda aqui de R$ 1.800. Eu possuo mais de 3 anos, vamos supor que eu tenho um dependente, que eu sou casado. E aí eu venho para as opções. 2 coisas que eu quero... Eita, não foi encontrado um produto à minha altura. Porque a casa custa um valor alto, eu botei um valor de 1.200, não existe, é 120 mil. Perdão, gente. Vou continuar com as minhas informações. Eu tinha preenchido um campus errado, que foi o valor do imóvel. E, 2 coisas que eu quero mostrar para vocês. Primeiro de tudo, que ela aprovou aqui, tanto pelo SBPE como pelo Minha Casa Minha Vida. E eu vou olhar aqui primeiro para vocês pelo SBPE, a primeira opção, uma coisa que é importante. A renda não deu. Por quê? R$ 1.800 não aprova pelo SBPE. Só vai aprovar pelo Minha Casa Minha Vida. O que aconteceu? A Caixa, ela financiou 80% do imóvel e por a minha... Olha, o que aconteceu aqui? Eu tive um subsídio top, o teto, R$ 16.875. Ou seja, eu estou ganhando 16 mil do governo, tá certo? E a casa vai financiar 80% a Caixa. Eu tive que dar uma entrada aqui de 28 mil.
E o que eu queria mostrar para vocês, a minha taxa de juros efetiva foi de 5,11. Só que existe a possibilidade de eu baixar esse valor de entrada, mudando a minha tabela. Perceba que na tabela que eu estou utilizando é a tabela saque, onde o quê? Eu vou ter umas parcelas decrescentes, tá certo? A taxa de juros vai ser 5,11, mas eu tenho aí um desconto. Eu vou pagando, amortizando e tem uma tabela que a minha caixa, meu financiamento ela é decrescente. Eu vou pagar na primeira prestação R$ 5.532 e na última prestação R$ 207. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou compensar isso no valor para baixar a minha entrada e eu vou pagar tabelas constantes. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui alterar, vou mudar da tabela saque para a tabela price e vou mudar o valor de entrada para 0. Aí ele vai me dar o menor valor de entrada possível para o meu financiamento. Isso aqui eu estou brincando com simulação. Essa simulação vai ser feita de acordo com os dados que você receber do seu cliente. Então fica bem claro. Quem vai passar esses dados para você é o seu cliente e você vai sair jogando para ajustar para a melhor realidade dele. Minha internet parece que está bugando. Ó, deu erro. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Como eu falei, deu errado, vou alterar aqui de novo, viu, gente? Ó, vamos lá. Olha que diferença, pessoal. Para quem tinha que dar uma entrada de 28 mil, a minha entrada baixou para 7 mil reais só. Aí você, Felipe, Felipe, que massa. E como é que você consegue entrada zero? Esse cara ele tem 3 anos de carteira assinada. Então ele tem um valor de FGTS, que pode chegar aí a 4 mil, 5 mil reais. Ou seja, quando ele me der o valor do FGTS, que é mais 5 mil reais, vai sobrar 2.500. Aí você vai dizer, sim, e como é que vai ser entrada zero se você vai ter 2.500? Cara, 2.500, em uma obra que eu vou ter 20 mil de lucro, eu dou o desconto de 2.500 para poder ganhar 17.500. Faz sentido para você? Quem ganha alguma coisa, é muito melhor ganhar 18 mil de alguma coisa do que zero de coisa nenhuma. Então, é assim que a gente consegue fazer a entrada ser menor. Eu ainda vou diluir aqui o FGTS dele e ele ainda vai me dar um valor de diferença. Ou ainda posso dividir esse valor de 7 mil reais em 10 vezes para ele no cartão. Ou dividir em prestações de cheque, boleto. Desde que eu consiga facilitar o processo de construção para o meu cliente. Deu para entender aí, gente? Perceba o seguinte, a minha prestação antes era de 520 e terminava em 200 reais. Agora a minha prestação ficou constante para que eu possa poder compensar o valor da entrada. Tá entendido, pessoal? E é assim que eu faço a minha simulação. E é assim que a gente consegue facilitar a vida do cliente, adequando a realidade dele. Nem sempre você vai conseguir esse valor de entrada ou um valor menor. Você pode conseguir valores maiores e você vai ter que adequar a sua realidade. Aqui é um modelo de simulação e eu quero saber de vocês o que é que vocês acharam aí desse modelo. Por quê? Eu estou preocupado, não dá para fazer outra porque eu tenho um compromisso agora. O que é que vocês estão achando? Legal, né? Pô, tamo bem, viu? Quase 2 horas de live. Então, feito isso, feita a simulação, quando eu descubro o preço, que eu preencho o meu orçamento, a gente tem um processo a seguir. Que processo é esse? Ó, primeiro de tudo, eu preciso da prefeitura ter os projetos legais, o alvará de construção, e em seguida eu vou ter o correspondente com toda a documentação do cliente. Documentação CPF, RG, documentação do terreno, toda a documentação para ser aprovado o financiamento, beleza? Feito todo esse processo, eu estou paralelamente correndo com os projetos de alvará. Eu entrego registro na caixa, registro em cartório e preste atenção, eu não necessariamente preciso estar com um projeto legal e com alvará aprovado. Eu não preciso, por quê? Eu só preciso disso na primeira medição. Então eu corro para a Caixa poder aprovar o financiamento, dar assinatura no cartório, e quando eu solicitar a primeira medição é que eu entrego aqui o alvará de construção, tá certo? Para poder dar andamento com a obra.
Agora o Maílson fez uma pergunta interessante. Maílson, a entrada zero, você tem que tirar dinheiro do bolso. Exatamente. Você, como construtor, vai ter que tirar dinheiro do bolso para receber isso posteriormente na medição, tá? Quando o cliente dá a entrada, é bom demais. Você vai lá, faz o negócio e acontece. Só que lembra daquele primeiro item lá, serviços preliminares, onde você tem ali taxas, onde você tem, por exemplo, projetos. Tudo isso pode constar na sua obra e você não gasta. Você fez o seu projeto, fez tudo, você já vai receber isso na primeira medição. Eu posso colocar minha primeira medição somente esses valores de limpeza, um valor bem mais simples, para poder receber isso mais rápido. Eu faço projeto, taxa e coloco também a parte da limpeza do terreno que eu consigo pagar. E esse valor volta para mim para poder movimentar na obra. Então, tem que ter cuidado. Financiamento com entrada zero para o cliente. Você tem que ter um certo dinheiro para poder tocar a obra. Então, aqui eu sigo com a parte da documentação e eu sempre recomendo você ter parcerias com correspondente, imobiliária, outros profissionais, porque são esses profissionais aqui que conseguem para você clientes. As imobiliárias é que conhecem o cliente melhor do que você. Não, João Gabriel, a planilha é preenchida completamente, tá certo? O valor do repasse que é feito pelo cliente ou pela Caixa. A planilha, ela é completa. Eu preencho a planilha Prefui pela obra completa, só que é como se o cliente me pagasse a primeira parte em mãos para eu poder dar andamento, tá certo? Nesse caso, como a gente fez com entrada menor, entrada zero, eu vou preencher tudo e vou colocar o cronograma na primeira medição e a Caixa vai me fazer o desembolso.